Apareceu para vocês aí? Apareceu? Ah, beleza, então. Então, vamos lá. Em grandes empresas, são raros os processos seletivos que não contam com uma ou mais entrevistas com profissionais. Ah, aquilo que eu falei, desculpa. Então, a entrevista é estruturada, olha, é o que está aqui, né? Então, a entrevista estruturada é aquela que eu tenho uma sequência de perguntas que eu vou fazer para todo mundo. Então, deixa o entrevistador livre. Uai, aqui agora eu já matei, né, gente? Porque além de estar explicando aqui, eu estou ensinando vocês a passar no concurso. Olha, deixa o entrevistador livre. Eu já sei que a estruturada, ela não é livre. Então, essa aqui eu já matei. Proporciona um conjunto de princípios para o uso da interpretação dos fatos subjetivos com a intenção de avaliar o potencial do candidato. Pode ser, não está descartada, não. A avaliação do candidato torna-se intuitiva, pois a preocupação do entrevistador é de cobrir todas as áreas de interesse do candidato para a vaga em aberto. Nada de intuição, nada de intuição. Nós temos que ir pelo protocolo correto, né? Torna possível a cobertura sistemática e completa de toda a informação necessária para predizer o provável sucesso do candidato no cargo pretendido, visto que todos respondem as mesmas perguntas. Ó, já estou matando aqui, mas vou ler mais uma. O produto final da entrevista é mais uma conversa amistosa. Não, não tem nada de conversa amistosa, né? A entrevista é estruturada, ela, todo mundo responde a mesma pergunta. Então, a resposta correta na letra D, né? Não sei como é que apareceu aí para vocês, torna possível a cobertura sistemática e completa de toda a informação necessária para predizer o provável sucesso do candidato no cargo pretendido, visto que todos respondem as mesmas perguntas. Então, essa é a característica da entrevista estruturada. Então, vamos mais uma, olha. Uma tradicional empresa do ramo de hotelaria contratou uma nova gestora, visando transformar o Departamento de Recursos Humanos, DRH, né? O antigo ocupante considerava equivocadamente que o RH deveria, ainda no século XXI, manter vinculadas atividades consideradas contemporaneamente burocráticas e operacionais, né? Então, olha só, pessoal, vamos recordar um pouquinho aí, o que a professora explicou para vocês? Isso a gente ainda estava na sala de aula. E o departamento pessoal, né, ele que é extremamente burocrático, porque a gente precisa dessa legislação, né? E o RH, ele é mais voltado para o atendimento às necessidades especiais do funcionário, fazendo a ponte com a empresa, né? Então, vamos ver, escolha a alternativa que condiz com as atividades burocráticas e operacionais que devem ser realizadas pelo setor. Então, vamos lá, atividade burocrática. Acompanhar o desempenho dos funcionários para fins de remuneração, e será que isso é burocrático? Focalizar a gestão do pessoal no negócio da empresa, estruturar o departamento de RH para torná-lo mais ágil e flexível, promover o desenvolvimento de competências essenciais aos funcionários, realizar processamento da folha de pagamento e controle de ponto. Então, vamos lá. O que vocês entendem? Olha só, a gente sabe que o RH, como eu disse, ele vai fazer os interesses do funcionário. E o departamento pessoal, né, que é o que essa antiga gestora estava fazendo, situações apenas burocráticas e operacionais, é o que o departamento pessoal faz, né? Então, dentro dessas alternativas aqui, quais são as atividades que são burocráticas, que são legais, né? Então, dentro desse pensamento, né, é a realização do processamento da folha de pagamento e o controle de ponto, que isso sim é uma característica bastante burocrática que eu não posso, né, eu não posso definitivamente deixar de fazer, né? Então, realizar o processamento da folha de pagamento e controle de ponto, hoje, é feito, né, pelo departamento pessoal e toda empresa, por mais simples que ela seja, ela não precisa nem ter um RH, se ela tiver um escritório terceirizado, ela tem que fazer essa atividade, né? Agora, já
focalizar a gestão de pessoal de acordo com o negócio, acompanhar o desempenho, isso aí já são questões que são mais do RH propriamente dito, né? Mais uma. O profissional de RH que atua diretamente com as pessoas dentro das organizações deve estar atento aos objetivos organizacionais, às mudanças na sociedade, beleza? Atuando como técnico e também como estrategista, participando da formulação das estratégias organizacionais, alinhando as estratégias de gestão de pessoas aos objetivos da empresa. Então, o RH, né, gente, ele tem que seguir a mesma estratégia da empresa. Se é uma estratégia de crescimento ou se é uma estratégia que as coisas não estão tão boas assim, né? Mas eu tenho que acompanhar o planejamento estratégico. Então, eu vou identificar aqui quais afirmativas que descrevem corretamente as características de perfil desejados, né, aos profissionais de RH. Então, não é simplesmente, também não é que seja a palavra simplesmente, não, gente, mas é porque a parte que é feita pelo departamento pessoal é algo burocrático. A parte que é feita pelo RH, que é uma parte mais estratégica, né? Que eu tenho que analisar o desenvolvimento dessas pessoas, né? É isso que eu tenho que fazer. Então, vamos ver. Quais são as características do perfil do profissional de RH? Não estou falando do funcionário, não, tá? Vamos atentar aí que eu estou falando do perfil desejável aos profissionais de RH. Então, ter capacidade de renunciar, muitas vezes, sua própria opinião, mostrando flexibilidade, que é uma competência? Sim, com certeza, né? Você lembra que eu fiquei falando tanto com vocês aí, negócio de preconceito, né? Então, eu não posso deixar que o preconceito, ou que as minhas opiniões pessoais sobreponham as necessidades da empresa, né? Então, eu tenho que ser mostrando flexibilidade. Então, eu já sei que a um está certo. Ser extrovertido, beleza, ótimo isso, ter fluência verbal, bom humor, nossa, com certeza, né? E foco no ser humano também, ou seja, ter habilidade no relacionamento interpessoal. Perfeito, certíssimo, né? Olha que bom lidar com pessoa, né? Extrovertida, que conversa bem, que tem um bom humor, excelente. Ser um criador de problemas para testar a capacidade do grupo em resolvê-los. Ah, não, pelo amor de Deus. Isso aqui nada a ver, né? Ser um criador para ver se você consegue resolver. Não, isso não é prova nem prova a gente faz assim mais, né? Então, a 3 está errada, acho que todo mundo concorda. Deve manter seu foco restrito às pessoas que atuam na organização, pois focar os clientes e os resultados fica sobre a responsabilidade de profissionais de outras áreas, né? Olha só, gente, está muito ligado isso, né? Eu tenho que focar, logicamente, nos meus clientes internos, mas um resulta no outro, né? Ter iniciativa e proatividade, antecipando-se a erros e sugerindo soluções, beleza, propondo mudanças que tragam melhores resultados. Então, a alternativa correta aqui é a 1, a 2, 2 e 4, 1 e 3, 1, 2 e 4. Participar, propondo soluções que tragam melhores resultados. 3, 4 e 5. 2 e 4 estão corretas. A única que está errada é a 3, né? E deu MIT aqui, não, hein? 1, 2. Então, dentro do que está aqui, a única que está certa é a 1, 2 e a 5. Está faltando a 4 aqui, mas não vai impactar no resultado, não. Veja aí se vocês concordam comigo. A 2 e a 4, a 1 e a 3, não, a 3 está errada, e a 1 e a 4. Será que foi essa que você errou, Gil? 1, 2, era para ser 1, 2, 4 e 5. Eu acho que eu marquei lá a 1, a 2 e a 5. Vocês lembram se foi essa que vocês marcaram? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, eu marquei 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Eu vou dar uma confirmada lá, só que eu não estou com o meu sistema, não. E aí, 1, 2 e 5? Tá. Eu vou dar uma confirmada lá no sistema, porque eu não estou com ele aqui, não. Ele está no outro computador. E aí eu falo com vocês. Ah, você consegue ver aí, Gil?
E tá como certa 1, 2 e 5? Não, então é isso mesmo, a 1, a 2 e a 5 que estão correta. Sim, 1, 2 e 5? Beleza, então, tá certo. Vamos lá. Segundo reportagem publicada em jornal de grande circulação, algumas empresas estão criando ambientes de trabalho tóxicos, com insegurança sobre o emprego e longas horas de trabalho, que tem diminuído a produtividade de funcionários. Esse tipo de situação exige novas perspectivas para a gestão estratégica de pessoas, devendo as organizações considerar os potenciais fatores de estresse no trabalho. Nossa, nesse momento, então, mais ainda, né, pessoal? Considerando o exposto acima, assinale a opção em que são apresentados, respectivamente, um fator ambiental, um fator organizacional e um fator individual. Olha só, gente, essa questão é igual àquela lá de cima, onde tinha a questão da inteligência, Daniel está chegando, onde tinha a questão da inteligência, do trabalho em equipe e da inteligência emocional. Só que essa, ele está pedindo o quê? Olha, um fator ambiental de estresse, né, que torna o ambiente tóxico, um fator organizacional e um fator individual de estresse no trabalho. Então, ambiental, apoio social, demandas de controle e rotatividade. Nossa, eu já matei aqui, ó, rotatividade não é fator individual de estresse, né? A rotatividade, ela é da empresa. Incerteza política, sim, pode ser. Um fator ambiental, sim. Demandas de tarefa de última hora, com certeza. Isso aí é uma falta de organização, né? Mas é um fator organizacional. Problemas financeiros, também é um motivo de estresse no trabalho, né? Então, vamos conferir só para ver se é essa mesmo. Produtividade não é um fator ambiental, produtividade é um fator organizacional, então essa aqui já não é a resposta certa, eu já matei. Demandas interpessoais, também não, olha só, eu falei que, respectivamente, um fator ambiental, demandas interpessoais não é um fator ambiental, né? Incerteza econômica, que é um fator ambiental, mas não é um fator organizacional. Então, essa aqui também não. Falta de controle não é ambiental, absenteísmo pode ser um fator organizacional, mas produtividade não é a questão do estresse, né? Então, a resposta correta é essa aqui, ó, incerteza política, demandas e financeiros, ok? Vê se vocês falaram alguma coisa. Molica, tá, aceitei, porque eu estava na outra tela aqui, tá bom? Vamos lá. Uma empresa, olha só, gente, até agora, tá? Vocês estão percebendo que é só interpretação, né? É um conhecimento interpretativo, com calma, para a gente entender, não tem nada de decoreba, né? Uma empresa de móveis na região de Ubá fará recrutamento interno, né? Vocês já aprenderam o que é recrutamento interno lá atrás, para funcionários interessados em participar de um novo projeto em vias de implantação. Para isso, o gestor incumbido deverá selecionar auxiliares administrativos a fim de compor a nova equipe, adotando uma técnica de recrutamento de baixo custo, que é uma técnica de recrutamento interno. O Vitor chegou agora. Capaz de atingir grande número de pessoas adequado ao perfil. Então, vamos lá. Assinale a opção que indica uma ferramenta de recrutamento adequada para atender às necessidades dessa empresa. Então, olha só, eu já falei que o recrutamento é interno. Então, eu preciso de contratar um caça-talentos? Não. Eu preciso de uma recomendação? Talvez, mas não é a mais explícita, né? Anúncios de portais de emprego? Não, eu já falei ali em cima que é interno, né? Cartazes na dependência da empresa? Beleza, essa é a mais justa, né? Vamos até discutir isso mais um pouquinho. Olha, agência de recrutamento? Não, tá fora. Então, olha só, gente, vocês poderiam ter ficado na dúvida aqui em relação à recomendação, né? Mas essa aqui é a mais correta, olha, porque aí eu divulgo para todo mundo, todo mundo fica sabendo que eu estou divulgando, né? Então, sempre quando a gente faz o recrutamento interno, porque a recomendação, ela pode ser até aceitável, mas desde que todo mundo esteja sabendo, né? Então, a melhor forma de recrutar internamente é os cartazes na dependência da empresa. Então, vamos lá.
É indiscutível que uma equipe é puro reflexo da gestão do líder. Com certeza. Um líder deve agir para formar grandes profissionais e atingir grandes resultados. Um líder, Humberto, um líder que centraliza em sua pessoa o poder de decisão atrapalha muitos programas de qualidade de vida. Marcar a opção em que o líder apresenta um dos estilos de liderança abaixo. Então, olha só, essa aqui também, essa foi mel na chupeta, né, gente? Um líder que centraliza tudo, né? Então, já é a primeira aqui, né? O autocrático, né? Ele não é democrático, imparcial, etnocrático, é uma outra situação, e demagógico também não. Então, essa foi de brinde, de presente de Natal para vocês, né? Aquele que centraliza tudo é o autocrático. Tão importante quanto recrutar, selecionar e integrar o empregado no ambiente de trabalho, a forma como a empresa remunera seus colaboradores é um elemento essencial para a retenção dos talentos na organização, né? Sim, a gente já falou isso, né? Não adianta eu recrutar, selecionar, levo muito tempo, né? Treino um funcionário e depois, se eu não pago, eu tenho grande chance de perder, principalmente se o mercado estiver mais aquecido, né? Quais são as consequências da falta de gerenciamento do processo de remuneração? Quais os impactos que são gerados pelo desequilíbrio dos salários quando ocorre essa falta de gerenciamento? Cenário alternativo, né? Então, eu não tenho gerenciamento de salário, é isso que está me falando aqui. Então, demasiada rotatividade entre colaboradores, líderes desacreditados, melhoria da comunicação entre... Não, demasiada rotatividade, beleza, líderes desacreditados, beleza, mas melhoria da comunicação, não, definitivamente, está fora. Demasiada rotatividade entre os colaboradores, beleza, pessoas pouco comprometidas, colaboradores improdutivos, insatisfeitos, pessoas desmotivadas, com certeza, né? Tudo isso é verdade quando não tem gerenciamento do salário. Mas vamos ler as outras aqui para não ter dúvida. Aumento da produtividade? Não, aí já matou, né, gente? Salário baixo, eu vou ter aumento da produtividade? Né? Funcionários satisfeitos? Não, está errado. Maiores investimentos em máquinas, produtividade organizacional, a desejar, falta de confiança de ambas as partes, empresa, melhoria da comunicação. Não, está errado. Líderes e funcionários motivados, dificuldade para promover mudanças, pessoas pouco comprometidas e melhoria da satisfação do cliente. Então, líderes e funcionários motivados, melhoria de satisfação do cliente também não. Então, a certa é demasiada rotatividade, é a letra B. Para mim, aqui, ela é a letra B. Bom? Alguma dúvida, pode falar aí no chat, tá? Atualmente, um dos aspectos a ser observado para uma empresa tornar-se competitiva é a necessidade de seus recursos humanos apresentem elevados níveis de produtividade, o que depende de capacitação, motivação e liderança. Ciente dessa necessidade, uma empresa contratou uma consultoria para analisar seus recursos humanos, visto que o respectivo departamento vem executando exclusivamente rotinas de departamento pessoal. Olha só, outra daquela que a gente conversou. Considerando esse contexto, avalie as estratégias sugeridas pela consultoria à empresa descrita nas afirmações a seguir. Então, olha só, gente, sempre separando, né, aquilo que é legal, aquilo que é burocrático, né, Gisele, aquilo que é burocrático das situações que são do RH. Então, vamos lá. Adotar a descentralização dos poderes, ó, isso é bom, proporcionando autonomia aos funcionários para tomar decisões que tradicionalmente têm sido confiadas apenas ao chefe. Olha só, ele está tendo um comportamento extremamente burocrático, quer mudar. Então, essa aí, beleza. Terceirizar algumas atividades que não fazem parte do negócio principal da empresa, também, né? Hoje não, né? Muitos anos a terceirização daquilo que não é objetivo fim já é algo comum nas empresas. Buscar liderança autocrática para motivar os colaboradores. Não, se eu estou querendo descentralizar, eu não estou querendo nada de autocrático, né? Então, a 3 está errada. Então, a resposta correta é 1 e a 2 somente, né? Para mim, aqui, ela está aparecendo na letra D, tá bom? Porque aqui, ó, buscar liderança autocrática é algo que não diz respeito
a uma política, né, que tenha estratégias de desenvolvimento do seu pessoal do RH. E a 10. Após a realização da seleção e com o encerramento do processo seletivo, é importante dar a devolução para os candidatos. Contudo, muitas empresas acabam por não fazer essa devolução, alegando excesso de trabalho ou qualquer outro motivo. Pense que se é difícil falar para uma pessoa que ela não foi aprovada num processo seletivo, é mais difícil para o candidato ficar aguardando uma resposta que nunca chega, né? Falei isso com vocês na live, falei no vídeo, né? Realmente a pessoa fica enrolando para dar a resposta e quem está ali do outro lado da ponta esperando, uma ansiedade enorme, né? Então, assim, terminou o processo, é preferível dar um não, que aí o outro toca a vida dele para frente, do que ficar segurando, né? Então, vamos lá. Algumas empresas optam por fazer a devolutiva de forma escrita, muitas por e-mail, WhatsApp, telefone. Beleza, tá certo. João Vitor Pérez. A devolutiva é um procedimento que deve ser realizado imediatamente após a aplicação das técnicas de seleção, não é? Porque se eu uso técnicas de seleção, eu uso, além, né, dessas técnicas de seleção, eu uso o currículo, eu uso a entrevista, né? Tem empresa que para aí, tem empresa que vai um pouco além. Normalmente, a oferta de salário deve ser feita antes dos candidatos realizarem as etapas do projeto, do processo de seleção, porque caso tais ofertas não lhe interessem, o candidato já tem a possibilidade de não participar como um processo como um todo. Também, né, com certeza, porque você vai levando o candidato ali na expectativa, porque muitas vezes, né, pessoal, a empresa acha que só ela que está no comando, né, mas não é. Muitas vezes, o funcionário também, ele tem o direito de decidir, né, então, se o salário é muito baixo, para que você vai ficar enrolando um negócio até lá no final, se a pessoa já não quer, né? A avaliação do processo de seleção é realizado exclusivamente através do cálculo do absenteísmo, ou seja, pelo índice de faltas. Não tem nada a ver seleção com absenteísmo. Absenteísmo é de quem já está trabalhando, seleção aqui tem quem está chegando. Então, essa não procede. A entrevista de desligamentos é realizada com os candidatos que participaram da seleção e faz parte da devolutiva do processo. Não, a entrevista de desligamento é quem foi contratado e está saindo da empresa, não tem nada a ver com o processo de seleção, né? Então, a resposta, algumas empresas optam por fazer, beleza, está certa, devolutiva é um procedimento que deve ser realizado, sim, com certeza, a oferta de salário deve ser antes, beleza. Então, a resposta correta é somente as alternativas 1, 2 e 3 que estão corretas. Beleza? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Molica, o dever está pedindo... Ah, tá. Aceitou. Nessa situação de atraso na resposta, o candidato fica na saia justa, pois ele liga ou envia um e-mail questionando, pode sofrer alguma retaliação na seleção por parte do gestor. Olha só, o Sávio que está me perguntando, ô Sávio, vamos supor, você fez a seleção numa empresa, né? E aí eu fiquei de te ligar na próxima segunda-feira. Falou, ó, segunda-feira eu te ligo. Então, assim, a gente já tem uma data, né? Uma data... Ah, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. A gente já tem uma data, que é segunda-feira. Aí, deu segunda-feira de manhã, claro que você está ansioso, né? Normal. Deu segunda-feira à tarde, não ligou. Na terça-feira, não é mal educado, não, né? Eu acho que é a abordagem que tem que ser feita, assim, de uma forma leve, né? Aí você liga, fazendo de bobo, né? Que você não é bobo, não, mas você faz de bobo, e você fala assim, olha, eu fiz o processo de seleção aí, e ficaram de me mandar uma resposta, eu estou um pouco preocupada, eu já olhei no spam e tal. Aí a pessoa vai falar com você, não saiu ainda, aguarda que a gente te liga. Ou ela vai falar, eu já ia te ligar mesmo, e aí aproveita e te dá o resultado, né? Mas eu acho que assim, é chato se você ficar ligando todo dia, toda hora, né? Mas buscar essa informação eu vejo como positivo, mostrando até que você está com interesse na vaga, né? Não vejo nada de ruim, não, tá? O Vitor foi chamado, comunica, não foi, nunca na vida receberá nenhuma notícia. A falta de notícia é pior, porque você fica naquilo. Se ele fala assim, Sávio,
Ô, Vitor, não, teve uma outra pessoa, mas o seu currículo vai ficar aqui no banco de dados, você teve uma participação boa, provavelmente eu vou ter uma outra vaga, eu posso te chamar e tal, tal. Alguma coisa nesse sentido, assim. Bom, mas nada de, de negativo, não, tá bom? Pessoal, quem errou aí, entendeu onde errou? Geu, você que me pediu aí, foi até ótimo você ter pedido, obrigada aí pela dica, senão eu ia até esquecer de corrigir, porque eu estava acostumada com o questione, né, que vocês recebiam a devolutiva, né, aí não precisava corrigir mais na sala, né? Alguém tem alguma dúvida? A Geu entendeu sim, tá bom. Então, eu vou adiantar aqui só um pouquinho, pessoal, dessa questão dos testes de seleção, tá? Conversar, né, um pouquinho com vocês aqui sobre os testes de seleção, para a gente conseguir fechar essa parte, né? O Léo já vai estar informando para vocês, mas o próximo exame remoto que vocês vão fazer, ele vai ser até um pouco mais fácil, porque vai ser menos conteúdo, tá? Vai ser o conteúdo dessa semana, né, que eu vou explicar hoje, e vai ser também o conteúdo da semana que vem, tá? Aí vocês vão fazer mais um exame remoto no final de maio, já tem até a data aqui, eu não sei ela de cor não, mas já tem a data, tá? E até maio a gente não volta não, tá, pessoal? Vamos preparando emocionalmente a cabeça, para aceitar, né, como diz o pessoal, né, brincando, né, aceita que dói menos, né, porque até 30 de maio a gente já está previsto. Ah, não, Vitinho, pelo amor de Deus, o Vitor também é exagerar demais, volta em setembro, tá doido, bateu a cabeça? Não, pelo amor de Deus, setembro não, Vitor, fala que a gente volta dia 1º de agosto, que aí a gente termina o semestre do jeito que nós já estamos acostumando. Aí a gente descansa em julho e volta dia 1º de agosto. O Sávio está aqui, nossas viagens. Está com vontade de viajar também, né, minha filha? Eu estou morrendo, queria descansar em julho. Para fora não tem jeito de ir, nem longe, tem que ser uma viagem de carro. Aí eu acho que eu vou arrumar um hotel fazenda para eu ir, acordar com as vacas, né? Viagem para São Paulo? Tô fora, que isso, você está querendo... A professora já é quase grupo de risco, não pode ir para São Paulo, não. Tem que ir para Divinésia, para... aqui perto mesmo, né? O curso de administração, e tá doido? Nossa senhora, vocês estão ruins demais. Vamos lá, então, pessoal. Vamos só mais um pouquinho aqui, que aí eu adianto para a semana que vem. Olha só, a gente evoluiu bastante, né? Eu acho que a gente evoluiu bastante, estão conseguindo manter esse relacionamento nosso aqui e apresentar muita coisa boa para vocês, né? Então, olha só, a questão do currículo e da entrevista é fato, né? Não tem jeito da gente sair fora disso, mas algumas empresas, elas entram no além, elas vão algo mais. Então, é disso que a gente vai começar a falar, que são os testes de seleção, né? Que são muito importantes, né? E aí, pessoal, muitas vezes as pessoas falam assim, esse negócio de teste, eu não entendi nada, isso não vale nada, uma bobeira, mandou a gente correr, mandou a gente brincar, não entendi nada, e eu fui reprovado nisso? Não acredito, né? Então, a questão de testes, né, esses testes de seleção, a gente tem que pensar o seguinte, que somente o teste, ele não tem valor nenhum. E realmente tem muita controvérsia, né, tem gente que acha que é bobeira. Mas ele tem uma serventia junto, né, então, se eu pegar, por exemplo, o currículo de vocês, da sala aí, principalmente aqueles que têm pouca experiência profissional, o currículo é muito igual, vocês concordam comigo? O currículo é muito igual, né? Está todo mundo cursando o 5º período, um já fez estágio, outro trabalhou um pouquinho ali, mas não tem muita experiência profissional. A entrevista também, os 3 foram bem na entrevista, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? E às vezes é um teste, né, que vai desempatar. Então, o teste, ele é usado como algo mais para medir outras coisas além do que o currículo e a entrevista são capazes de medir, tá? Então, olha só, pessoal,
Teste de conhecimento. Ele busca medir o grau de conhecimento que a pessoa tem sobre determinado assunto. Então, por exemplo, os testes de banco. Grande parte dos testes de banco, não sei se alguém de vocês aí fez o do Itaú. Tem uma galera que fez também do Bradesco, né? Do Bradesco já cai bastante matemática. O do Itaú não cai muita matemática, mas ele cai conhecimentos gerais, né? Ai, Molica, mas o que tem a ver? Para trabalhar no banco, aí eles dão a prova de conhecimentos gerais, eu estou estudando à noite, eu nem sei, negócio, nem assisto o jornal, não, eu nem sei o que está acontecendo, e eu acabei ficando prejudicado nisso, né? Mas, o que ele quer medir num teste de conhecimento? Você está a par das informações, você está sabendo o que está acontecendo no país, né? Você está sabendo que tem coronavírus, você está sabendo que mudou o ministro da Saúde, né? Então, são algumas coisas, assim, bem básicas, consideradas até senso comum, né? Notícias, no modo geral, né? Mas tem algumas provas de conhecimentos que são mais realmente complexas, né? Então, por exemplo, olha, eu vou fazer uma entrevista para ser estagiário de um banco desses, ou candidatando uma vaga de banco. E aí eu posso ser cobrado de um teste de conhecimento, eu até coloquei quando eu falei o vídeo para vocês, da CPA-10. A CPA-10 é específico para a área financeira, para quem quer trabalhar em banco. Ai, Molica, ele poderia estar me questionando alguma coisa que é da CPA-10? Claro, claro que sim, você está fazendo uma prova com uma instituição financeira, então, a certificação, né, da CPA-10, ela trata exatamente isso. De repente, quem está te entrevistando ali fez a prova da CPA-10, pode te fazer alguma pergunta, tanto oral quanto pode ser escrita, né? Um teste de conhecimento que a gente vem falando aí de exemplo desde o início do semestre, é a questão do Excel. Ai, Monique, mas como é que ele vai testar o meu conhecimento? Ele vai testar porque a Fagor já emprestou 10 vezes laboratório para a gente fazer prova lá no laboratório. Ah, acontece? Acontece muito. É uma forma de teste de conhecimento, né? Ele vai te perguntar assim, normalmente, essas provas de Excel, ela te dá algumas informações para você montar a planilha. Normalmente, é assim, você tem que fazer uma planilha contendo tantas colunas, sendo que a coluna B, ela vai subtrair da coluna E, que somou e tal, alguma coisa assim. Ele vai te dar um case para você montar, né? Agora, uma prova também que acontece muito são de áreas específicas, né? Então, o teste de conhecimento, ele pode vir no Itaú vem e no Bradesco vem, tá? Como teste de conhecimento mesmo, contando ponto, pontuando, não é um teste de conhecimento só para compor o projeto, o processo seletivo, não. Ele vem falando mesmo que precisa ser feito, tá? Outro teste, pessoal, que aí a gente não pode ir para essa parada, não, tá? Que são os testes psicológicos. Então, se são testes psicológicos, tem que ser mesmo aplicado pelos psicólogos, né? Então, é uma avaliação feita pelos profissionais. Então, nós, na área de administração, nós não podemos aplicar testes psicológicos, somente os psicólogos. O que a gente pode aplicar são testes de personalidade, né? Que são testes que a gente utiliza, muitos já prontos, estabelecidos, né, na internet, para você conhecer um pouco mais da pessoa, daquilo que ela gosta, quais são as suas áreas de lazer, de hobby, da cor, do animal, aquelas coisas que não têm nenhum teor de fundamentação científica, né? Qual o animal que você gostaria de ser? Eu queria ser uma tartaruga. Não, tartaruga não é bom, não, porque tartaruga é devagar. Eu queria ser uma águia. A águia. Então, já tem até aquelas respostas ali, né? Então, você marca e depois você verifica. Até no Instagram, até no Facebook tem. Mas são interessantes, né? De repente você descobre alguma coisa da personalidade ali da pessoa. Mas não é um teste formatado, um teste psicológico que a gente realmente não pode usar. Bom, aqui, pessoal, olha só, até a Ana Amélia, alguém está falando alguma coisa aqui. Não. A Ana Amélia
a professora Ana Amélia, ela está dando uma aula, acho que não sei se o pessoal do primeiro ou do terceiro, que é de raciocínio lógico, né? Galera, como cai isso em concurso, né? Concurso mesmo cai. Concurso, e quem sabe esse negócio de raciocínio, eu sou péssima. Nossa, se eu fizer uma prova de raciocínio lógico, eu vou tomar pau. Ah, tem 3 irmãs. Uma tem 16 anos, a outra tem 2 vezes mais do que a da primeira, menos 8, e aquilo é uma técnica, cara. Nossa, é uma técnica para poder se descobrir, né? Ah, não sei quantos quilômetros por hora, aqueles exercícios. Mas se vocês entrarem na internet, tem uns 500 mil lá de testes de raciocínio lógico, né? Então, são testes de inteligência geral, de raciocínio abstrato, né? Esses de raciocínio abstrato, tem muitos testes desses que são de figuras geométricas, né? Aí tem um monte de triângulo, assim, aí você tem que marcar qual o triângulo que está invertido, mais ou menos assim também, como aqueles testes para tirar carteira, né? Então, cai também. Ah, Molica, cai, você acha que tem chance de cair? Muito. No concurso, é, se você fizer um concurso de prefeitura, se você fizer concurso para algum órgão público, né, do governo, esses de raciocínio lógico cai e cai muito, tá? E quem é bom nisso, ele já consegue marcar, porque não são difíceis, não. É só o jeito de aprender mesmo, né? Então, raciocínio lógico, lógico matemático, isso cai bastante. Tem também os testes de personalidade, né? Identificar as características do candidato de acordo, né, com, com o perfil da vaga, né, gente? Porque, na verdade, pessoal, tudo é relativo ao perfil da vaga, é o cargo que vai ser ocupado. Eu não posso contratar um vendedor que tenha dificuldade de comunicação, fica incoerente, né? Não faz parte do perfil realmente da vaga. Mas eu posso contratar uma pessoa de um serviço extremamente burocrático, que não tenha as melhores habilidades de comunicação, ele é mais tímido, ele é mais vergonhoso, mas o serviço que ele vai executar, ele não vai lidar com cliente externo, ele não precisa fazer reuniões, então é viável, né? Então é isso que a gente tem que pensar sempre no perfil da vaga e naquilo que a vaga está me pedindo, né? Então, com certeza, são testes importantes, né? A questão aqui, pessoal, e eu vou colocar para vocês agora, que eu até coloquei no fórum, né? É uma questão que está lá no fórum. Provas situacionais ou dinâmica de grupo, né? Então, as provas situacionais, elas são estruturadas, pessoal, como é que eu posso explicar para vocês? E tipo assim, a prova situacional, ela é prova, né? Mas aí já ela não é uma prova escrita, igual uma prova de conhecimentos gerais, uma prova de mecânica, uma prova de elétrica, não. A prova situacional, como o próprio nome diz, ela coloca o como é que eu vou explicar? Ela coloca o candidato numa situação, ó, o próprio nome diz, ó, prova situacional coloca o candidato numa situação. Estou sendo repetitiva, mas porque eu estou querendo achar uma palavra diferente, mas não tem jeito, não. É isso mesmo. A prova situacional coloca o candidato numa situação parecida com o que ele pode vivenciar no ambiente de trabalho. Tá certo? Então, eu vou avaliar como é que ele se sai naquela situação. Então, se eu estou contratando um vendedor, isso acontece muito para essa área de vendas, né? Se eu estou contratando um vendedor, pessoal, eu coloco esse vendedor numa situação semelhante, né? Mas aí tem aquela questão. Eu posso colocar um vendedor numa situação de vender o produto, que é o produto da empresa mesmo, ou eu posso colocar o candidato numa situação de vender um produto nada a ver, né? Tipo assim, areia no deserto, né? Para ver realmente se ele tem uma sacada, se ele consegue se safar, né? Eu li um estudo de caso de um processo seletivo de prova situacional,
de uma grande empresa, de uma multinacional, que o cara que estava contratando pediu para o pessoal vender um chiclete mascado. Nossa, quem vai comprar um chiclete mascado, né? Ou poderia ser uma caneta sem tinta, não sei. Mas esse do chiclete mascado, quem teve a melhor pontuação foi o cara que falou que o chiclete era do Michael Jackson, né? Aí ele teve essa sacada na hora, né? Porque quem ia comprar um chiclete mascado, né? E quem é fã de artista, essas coisas, um chiclete mascado pelo Michael Jackson realmente deve ter aí uma cotação no mercado que vale mais do que um carro, né? Então, são essas sacadas, né? Por exemplo, teve uma época que o pessoal que estava fazendo do Itaú, que o cara queria vender uma máquina de escrever. Ah, por que que você tem que ter uma máquina de escrever, né? E aí os meninos sempre falavam, ah, não, porque se faltar luz, se não tiver energia, a máquina vai continuar, dar andamento no serviço, porque eu posso colocar o carbono, e aí tal, não sei o quê, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a prova situacional também, ela acontece muito, que eu já vi acontecendo, até em empresa menor, né? Que é telefonista, por exemplo, né? Então, você coloca a pessoa no telefone, ou um pessoal de assistência técnica, então você coloca, faz um diálogo ali, né? Meio teatral, mas faz um diálogo onde eu coloco uma pessoa nervosa, que não está entendendo, que está brava, que vou chamar o PROCON, que eu vou chamar um advogado, e aí para ver qual que vai ser a, a forma, né, que o candidato vai tratar isso, né? E aí a prova situacional, ela acontece da seguinte forma, né? Vamos supor que eu seja a pessoa que estou fazendo o processo seletivo e vocês sejam os candidatos, né? Então eu falo assim, alô? Aí você já tem que falar assim, bom dia, móveis, tudo de bom, bom dia, em que posso ajudá-lo? Eu falo, ajudar uma porcaria, porque eu recebi aqui, eu não recebi até hoje, vocês mandaram, tal, não sei o quê, e começo a brigar. E aí a pessoa tem que se colocar na situação de demonstrar, nesse momento, a inteligência emocional, a calma, o saber ouvir, né, que são as características que se requerem no momento de crise, né? Minha senhora, qual o seu nome? Eu já falei meu nome, você não tem meu nome aí, não? Não, senhora, repita, por favor, estou aqui tentando ajudá-lo da melhor forma possível para solucionar o problema. Se eu não conseguir, eu vou chamar meu chefe. Não, não chama meu chefe, não, que eu não quero falar com mais ninguém, não, que eu já contei meu caso 10 vezes. E aí a gente vai brincando, né? Brincando, mas percebendo se aquela pessoa consegue ter respostas efetivas, assertivas, porque não pode ser negativa, né? E aí vão criando aquela situação imaginária, né? Aí pode também ter uma situação de um cliente, né? Legal, tal, tal. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Vamos para Calambau. Que isso, gente? Calambau. Ah, tá. Em julho? Uai, que dia que é a festa da cachaça lá em Calambau? Eu sou doida para ir na festa da cachaça lá em Calambau, mas eu nunca posso ir, nunca fui, mas eu sei que tem. Pode me convidar, tá, Gisele, que eu vou. Daniel, na minha entrevista eles pediram para eu vender um cigarro, porém era proibido fumar. Umas encrencas, né? Umas encrencas assim. Eu estava te perguntando aqui, ó, como é que você fez? Fui inventando umas coisas, servia para decorar a casa, na hora inventei. Você tem que. Nossa, eu nem sei. Se falar comigo que eu tenho que vender um cigarro, né? Eu acho que eu vou nessa linha, que é um fumo. Esse cigarro, ele é um cigarro de colecionadores, ele não é realmente para fumar, só para você apreciar o cheiro, não fala cheiro, não, né? Tem uma palavra mais chique, né?
que fala isso, porque esse é um fumo especial, um aroma, o Sávio está me ajudando aí, um aroma e tal. É difícil, sim, a prova situacional, Letícia trabalhando, que eu não entendi a Letícia trabalhando aqui, não. A Letícia está rindo, mas eu não entendi do que vocês estão rindo, não. Então, assim, você tem que... Ah, a Letícia trabalha no saque. Ah, tá, e alguém xingando a Letícia, né? Entendi. É mais ou menos isso, porque quando você está trabalhando, a Letícia está lá no saque, mas a Letícia tem um script, né, Lele? Fala para a gente aí que você tem um script. Quando o cliente falar isso, você faz isso. Quando o cliente fizer isso, você faz aquilo. Mas quando você está ali buscando a vaga de emprego, você não tem script, né, para seguir. Então, realmente é bastante. ah, Diz a Lelê que ela finge demência. Mais ou menos isso, né? Porque não dá para você falar, então vai se ferrar para lá, estou tentando ajudar, você não quer me explicar, então não sei o quê, não, né? Não pode apelar com o cliente, né? Então, realmente é muito complicado. Eu tenho uma aluna que trabalha lá na portaria do Santa Isabel, sabe? Uma aluna da pedagogia, Denise, ela é muito engraçada. E eu acho que para trabalhar na portaria do Santa Isabel, realmente tem que ser muito engraçada, né? A Denise, que a mulher chega lá e fala com ela assim, não, porque eu vim aqui para poder buscar meu exame. Aí ela fala assim, não, porque o exame só vai ficar pronto às 4 horas. Aí a mulher fala, mas eu vim aqui para buscar meu exame, eu estou aqui agora, eu quero levar o meu exame. Aí a Denise fala assim, não, minha senhora, como eu disse, o exame da senhora só vai ficar pronto às 4 horas. Minha filha, mas eu não estou com tempo para ficar esperando aqui, não, eu quero levar meu exame agora, que eu tenho mais coisas para me fazer. Não, senhora, é porque eu estou explicando para a senhora que o exame só vai ficar pronto às 4 horas. E diz ela que isso é assim, o dia inteiro, né? Então, tem que dar uma fingida de demência realmente, né? E aí, então, essa prova situacional, assim, dá para... Mônica, o que que dá para a gente prever? Dá para prever, assim, na internet, né? Tem alguns estudos de caso, tem algumas questões que a gente pode se preparar para vender uma coisa nada a ver, ou para vender uma coisa legal, né? Mas o imprevisto pode acontecer nisso aí, né? E aí a gente começa aqui na dinâmica de grupo, mas como eu fiz a correção, a gente deixa a dinâmica